Aleluia. Boa noite a todos, amém? Graça e paz. Quero agradecer, ao convite por essa temporada, 7 dias aqui em Petrolina, e foi maravilhoso durante esses dias. Cheguei na segunda, estou indo amanhã. Que tempo tão bom foi esse tempo do nosso momento do Firmes na Verdade, e também do curso de oração. Para mim foi um privilégio estar aqui e poder estar nessa noite num momento tão especial que é a ceia do Senhor, amém? Então, cremos que temos coisas maravilhosas nessa noite. Você pode ficar de pé? Eu queria que a gente ainda entoasse um cântico, pode ser? Debaixo da terra, Jesus, todos se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus. Declara esse nome. Nome sobre. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Estamos aqui para te adorar. Jesus. Jesus.
precioso nome. Nome sobre todo Que o Pai o exaltou e que deu nome acima de todo nome. E é no teu nome que temos salvação, vida, graça, provisão. Tu és a nossa fonte. Tu és o Cordeiro que foi oferecido. E juntamente contigo fomos abençoados com todas as outras coisas. Somos abençoados. Obrigado, Pai. Olha para alguém perto de você e diga: você é abençoado em Cristo Jesus. Você pode sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado ao grupo de louvor. Que grupo maravilhoso, não é, gente? Vocês têm que apreciar e reconhecer, né, que o dom de Deus, a atmosfera, o serviço deles aos santos, sabendo que tem esses e tem outros nos bastidores também, né, que também estão trabalhando para termos esse tempo especial. E eu quero mesmo que você se concentre, se conecte, porque nós vamos ser ministrados. Eu estou aqui mesmo como enviado de Deus para falar palavras do Senhor, para expor a palavra do Senhor para você, de maneira que isso afete o nosso entendimento, mas também vai afetar as nossas vidas. Uma palavra vinda do céu tem um poder, gente, de mudar o nosso destino e a nossa história. Amém? Diga comigo: eu recebo a palavra de Deus. Então, quero compartilhar com você nessa noite algo que já vem há alguns 2 anos meditando, estudando. E há 15 dias atrás nós tivemos a nossa conferência no Sudeste. De fato, há 3 semanas em Brasília. E na semana seguinte, a nossa conferência do Sudeste, na cidade de Águas de Lindóia. E na de São Paulo, nós tivemos, né, o privilégio. Você sabe que temos uma editora e nós lançamos 4 livros. Estamos crescendo como editora. Nossa editora, não é só do Ministério Verbo da Vida, é nossa. Estamos crescendo no número de livros. E foram 2 livros do Doug Jones, que esteve ministrando lá em São Paulo. E também tivemos o lançamento de um livro do Tony Cook sobre trabalho em equipe e time. Daqui uns dias está chegando esse livro. E tivemos um outro livro do Derek Walker, que ele fala sobre prosperidade bíblica. E, gente, eu fiquei maravilhado lendo esse livro. E eu vou tocar algumas coisas relacionadas sobre a bênção de Abraão. Fala comigo, a bênção de Abraão. Porque eu estou te incentivando, porque hoje eu vou te dar um petisco. Mas você vai adquirir esse livro e você vai ler, você vai lembrar dessa noite aqui. E vamos experimentar, através da exposição das Escrituras, uma transformação na nossa mente. Olha, eu já caminho, já tenho estudado, e como foi maravilhoso poder usufruir do dom de Deus, do ensino, através do material de um livro, e como eu tenho crescido com isso. Abre comigo tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Enquanto você está abrindo, diga: Senhor, eu amo tua palavra. E dentro do que vamos falar, eu quero também já te dizer que nós vamos conjugar com o que vamos fazer nessa noite, a ceia do Senhor. Sabe, irmãos, a ceia não foi algo que homens estabeleceram, foi o próprio Jesus. E pode parecer uma coisa distante o que vamos falar nessa noite, da ceia do Senhor, mas eu quero te dizer, está tão ligado que você vai sair dessa noite aqui debaixo de uma consciência celestial da vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, você está lá em Gálatas, segura aí, mas lá no livro de Salmos diz que Deus se compraz, Ele se alegra com a prosperidade do seu servo. Se nos dias do Velho Testamento, Israel como servo, Deus tinha prazer quando Israel prosperava, quando os servos prosperavam, quanto mais hoje na nova aliança, há um prazer no coração de Deus que os filhos prosperem. Olhe para alguém perto de você e diga assim: Deus tem prazer quando nós prosperamos.
Então, você está lá em Gálatas capítulo 3. Louvado seja o nome de Jesus. Acompanhe aí comigo a partir do verso 6. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem é da fé aqui? Então diga comigo, sou filho de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas ou serão abençoados todos os povos. Verso 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha o que ele diz aqui, e isso deve nos esclarecer. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, assim como ele foi, o seu povo, a sua descendência, os crentes, os da fé, são abençoados com o crente Abraão. Verso 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Diga comigo, o justo viverá pela fé. E eu sei que nesse lugar você tem tido contato com a sua Bíblia, e você sabe que fomos mesmo gerados em Deus para viver uma vida de fé. E numa justiça que nos é imputada por causa da obra de Cristo. Verso 12, continuando. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Paulo, escrevendo, ele salientou, destacou algo que tem muito a ver com o que vamos fazer nessa noite, porque a ceia anuncia a morte, mas também a sua vinda. Estamos hoje colocando os olhos na morte de Cristo, e um dos aspectos da morte de Cristo é que ele se tornou maldito. E Paulo, ensinando, ele disse que essa substituição, que ele se fez maldição no nosso lugar, no verso 14 tem uma finalidade: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé, tem que ter fé envolvida, o Espírito prometido. Fala comigo, a bênção de Abraão. E eu vou usar um pouquinho hoje um recurso aqui para a gente poder avançar. Quero que o pessoal coloque aí o segundo slide, a bênção de Abraão, por gentileza. O que nós vamos considerar aqui? Se a Bíblia diz que nós somos abençoados com o crente Abraão, nós precisamos, irmãos, considerar um pouco da história de Abraão. Pergunta aí, você conhece bem a história de Abraão? Pergunta a alguém ao teu lado, diga assim: você conhece bem a história de Abraão? Eu pergunto a você, você quer experimentar essa bênção que a Bíblia declara? Quem quer experimentar? Sabe, irmãos, tem coisas que nós precisamos do entendimento para misturar fé, para crer, para entrarmos nessas coisas. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 24, que Jesus abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sabe que chega um momento, e você está aqui na mesa do Senhor, onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está no nosso meio. E o Espírito é o que revela a palavra. Eu sei que você já tem algum entendimento, sabe que Deus quer acrescentar para irmos mais profundo, para termos mais experiências. Eu creio que você quer sair daquela colheita de 30 e 60 e entrar na colheita de 100 por 1. Posso ouvir um amém?
Então, observando, vamos lá? Observando algo que temos ali, a bênção de Abraão, eu vou ter um suporte ali, aquela faixa amarela, nós temos o período das dispensações. As dispensações ou as estações, as fases, a forma como Deus lidou ao decorrer da história dele com o homem, e hoje estamos vivendo a dispensação da igreja, que é a penúltima, onde tem graça ali. Isso nos ajuda a esclarecer coisas que a Bíblia nos revela. Então, como estamos vivendo hoje nos dias da graça, a Bíblia nos faz olhar para o que aconteceu nos dias de Abraão. Ali nós temos a dispensação da inocência, consciência, governo humano, e temos ali patriarcas, onde você está vendo a figura de Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos um pouquinho lá no livro do Velho Testamento, no livro de Gênesis. Por quê? Porque se queremos entender que bênção é essa, nós temos que olhar um pouco para a vida de Abraão. Eu não sei se você quer a plenitude, mas eu quero. E deixa eu te dizer, Deus quer que você entre em níveis de plenitude. Lembra que Jesus falou, aquela mulher disse, Senhor, as migalhas, né? Se eu comer as migalhas, e ela experimentou porque foi das migalhas, mas deixa eu te dizer, Deus não quer você nas migalhas, Deus quer você no pão, na provisão, na mesa, no banquete. Agora vamos olhar um pouquinho para a história de Abraão. Já vimos aqui, no verso 8, quando Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão e disse, em ti serão abençoados todos os povos. Aonde isso está na Bíblia? Isso está lá em Gênesis 12, quando Deus o chama da sua terra, da sua parentela, e diz para ele, sê tu uma bênção. Por quê? Primeiramente Deus ia abençoá-lo. Sabe, Deus declarou que estava liberando coisas sobre a vida de Abraão, e no transcorrer da sua história, a partir de Gênesis 12, se você tomar durante essa semana para ler essa história, você vai ficar surpreendido. À medida que ele caminhava, levantava altares para Deus, Deus acrescentava palavras e o propósito pelo qual ele tinha chamado. E em meio a isso, a essa comunhão, obediência, rendição, Deus ia enriquecendo Abraão. Fala comigo, enriquecendo. Agora, Deus não abençoa alguém, até mesmo de maneira que vão vir recursos para a sua vida, para que a pessoa seja enlaçada por aquilo. Você sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas tem uma forma de viver abastado e não deixar aquilo se tornar uma idolatria. Me dá um amém. Agora, por que Deus foi abençoando Abraão? Porque tinha um propósito nele. Você sabe que lá em João, no capítulo 4, Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Deus criou um povo para que por meio desse povo, o seu descendente viesse. Deus abençoou esse povo e protegeu esse povo e conduziu esse povo, o povo hebreu, para que na plenitude dos tempos, lá em Gálatas no capítulo 4, Jesus viesse nascido de mulher e entrasse na terra de forma legal, e isso aconteceu por causa de uma aliança que ele fez com Abraão. Agora, a bênção de Abraão repousou sobre ele. Abre lá comigo em Gênesis e vamos tocar alguns textos. E não vamos apenas olhar para Abraão, vamos ver também essa bênção se estendendo para Isaque e para Jacó. Mas veja ainda aí comigo em Gênesis, no capítulo 12, o que diz a palavra do Senhor. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia, diga, Senhor, eu amo tua palavra. Em Gênesis capítulo 12, vamos ver, verso 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. No final do verso 8 disse, ali edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Neguebe. Continuando ainda no capítulo
12, ou melhor, no 13, verso 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Diga comigo, Deus foi abençoando Abraão. Você chega no capítulo 14, você vai encontrar algo surpreendente. À medida que ele avançava, que ele caminhava, os anos passavam, a Bíblia diz que houve uma situação do sobrinho de Abraão. Ele foi levado cativo, você pode ler depois. E Abraão se levanta para salvar o seu filho, né, o contexto da família do seu sobrinho, o contexto da família dele, os bens dele. Aí a Bíblia diz que Abraão separou 318 homens para ir atrás e resgatar Ló daqueles que estavam carregando Ló como cativo. É curioso que muita gente pensa que Abraão era um velhinho com os dentes caindo, né, com sarinha se arrastando, caindo dos pedaços, numa barraquinha que parece uma favela, mas pense comigo, a Bíblia diz que ele era rico, possuía gado, ouro, prata. Ele tinha 318 homens de guerra. Então eram pelo menos uma companhia aí de umas 600, 700 pessoas. Ele negociava, ele peregrinava. Agora, por que ele prosperava? Porque havia uma bênção sobre a vida dele. E essa bênção era para que ele fosse um instrumento da implantação do reino de Deus. Agora deixa eu te dizer, a mesma bênção que estava sobre Abraão está sobre os que são da fé e os crentes hoje. Agora você pode não crer e se excluir disso. Mas você pode se conectar, crer, se submeter à palavra de Deus. E eu declaro que coisas vão começar a acontecer na sua vida. Olhe para alguém perto de você e diga assim: se somos da fé, se estamos em Cristo, a bênção de Abraão, põe a mão na tua cabeça, está também sobre nós. Eu não sei o que está travado na sua vida, mas eu sei que existe um poder que vem de Deus que destrava as coisas. Você está comigo? Agora nós estamos vendo ali naquela figura, vou interagir com o pessoal ali da mídia, viu gente? Nós vamos ver que a bênção de Abraão, ela foi passando para os seus filhos. E eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 26. Oh, aleluia. Diga comigo, eu reconheço essa bênção. Olha o que diz aí em Gênesis capítulo 26, falando de Isaac. Verso 12. Gênesis 26, verso 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Olha para cá. Ele foi plantar, semeou, mas a Bíblia diz que ele colheu 100 por um, centuplamente. E a Bíblia autentica que era porque o Senhor o abençoava. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 6, verso 4, que os da fé vão experimentar os poderes do mundo vindouro. Que poderes do mundo vindouro são esses, gente? A Bíblia fala de que no milênio essa terra vai experimentar o que chamamos da era dourada, ou do reino de Cristo, ou do governo que tudo é restaurado, a maldição ela é controlada. A prosperidade e a bênção vai estar no milênio aqui de uma forma que vai florescer exatamente nessa atmosfera como ele plantou e foi 100 por um.
O diabo vai estar aprisionado, os demônios não vão mais atormentar, é chamado de 1000 anos de paz. Agora deixa eu te dizer, Hebreus 6, verso 4 diz que os da fé experimentam os poderes do mundo vindouro antes do mundo vindouro chegar. Sabe o que era que estava acontecendo na vida de Isaac? A bênção de Abraão repousava sobre ele. E o que ele fazia, o que ele plantava, dava muito mais do que os que não andam com Deus, nem estão conectados com o poder de Deus. Havia uma manifestação que ativava coisas de uma forma que rompia o natural. Sabe, é uma escolha. Você pode continuar vivendo no natural, ser nascido de novo e continuar vivendo no natural. Mas existe um caminho de trazer uma esfera do sobrenatural para ativar coisas na sua vida, no que você faz, no seu ministério. Para você ter abundância, não, para você ser um instrumento no reino de Deus. Porque, como Deus disse para Abraão, eu te abençoo, mas você vai ser uma bênção. Deus nos abençoa para a gente ser abençoador. Eu vou te dar um outro petisco do livro de Derek Walker. Eu quero te provocar mesmo, porque a primeira leva que chegar vai ter aqui briga. Eu quero o meu. Eu fiquei impressionado com a percepção dele. Porque ele disse, no Egito só tinha falta e escassez. Nos 40 anos de deserto tinha o que era suficiente. Mas na terra prometida era a era do mais do que suficiente. Aonde você quer ficar? No lugar de escassez, no lugar de que tudo é suficiente, mas é tudo na medida, ou você quer ter para sobrar? Mas para que ter para sobrar? Para ajudar, para abençoar, para financiar o reino, para poder dividir, para ajudar os pobres. Diga comigo, Egito nunca mais. Diga, deserto está acabando. Diga, está chegando a era na sua vida do mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Agora acompanha comigo, ainda nessa história de Gênesis 26. Eu quero te dizer que eu nunca ensinei essa matéria, eu sei que Dinho já ensinou, mas Deus me despertou nas minhas meditações. E eu fui lendo esse texto aqui de Gênesis 26, verso 12. E eu quero que você acompanhe. A Bíblia diz que o Senhor o abençoava. Olha o verso 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Não é mais Abraão, não, é Isaac. Possuía ovelhas, bois, em grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. A bênção do Senhor repousava de maneira que os filisteus tinham o quê? Inveja. Sabe, irmãos, e nós vamos ter que lidar com isso. Tem gente que está intimidada. Não, a gente tem que continuar a viver uma vida de sofrimento. Por que Deus tirou o povo do Egito, se era vontade de Deus? Que a vida fosse de sofrimento. Porque não faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Falta não faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Senão não estaria escrito no Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu declaro que se essa letra ficou morta na sua vida, o Espírito está vivificando. Deus não quer que você viva em faltas. Pode estar até uma crise, uma estação, mas a coisa vai mudar. Fala para a sua própria alma, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verso 15, Gênesis 26, 15.
Porque os filisteus tinham inveja, verso 15, e por isso lhe entulharam todos os poços que o servo do seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Olhe para alguém perto de você e diga assim: por causa da bênção de Abraão, diga assim, você vai se tornar poderoso. Olhe para alguém perto de você e diga assim: a bênção de Abraão envolve bênçãos espirituais, mas materiais também. Só um petisco para você, Deuteronômio 28. Tudo que você puser a mão vai prosperar. Mas por quê? Porque tem uma bênção sobre sua vida. Agora, se você imagina na sua alma que é derrotado, que tem falta, isso vai lhe dominar. Mas se você deixa a palavra libertar e te fazer gravitar para o centro da vontade de Deus, que é debaixo da bênção de Abraão, por causa da lei da fé operando, por causa da conexão com Cristo Jesus agora, deixa eu te dizer, coisas vão começar a se reverter na sua vida. E me dá um amém. Olha o verso 17. Veja que está numa situação de poços que foram entulhados. O que diz o verso 17? Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Olha para cá. Os filisteus com inveja, a bênção operando. Isaque: eu vou cavar os poços do meu pai. Deixa eu te dizer, nós precisamos cavar de novo alguns poços que o diabo entupiu, que a vida natural paralisou. Nós precisamos voltar a algumas verdades para experimentar o fluir do Espírito prometido. Nós precisamos nos conectar às fontes eternas. Quem disse que a nossa provisão vem somente do que é natural? A nossa provisão vem do Senhor, vem das fontes eternas de Jeová Jirê. Olhe para alguém perto de você e diga assim: chegou o tempo de cavar os poços. Talvez você ficou muito quietinho, muito passivo. Talvez as coisas naturais, talvez a crise começou a te imobilizar. Como é que ela me imobiliza? Lembra quando Lázaro saiu do túmulo? Estava todo enroladinho. Às vezes as circunstâncias começam a nos enrolar. Deixa eu te dizer, o Espírito de Deus está te arrancando aquilo que te deixou imobilizado. Você vai entrar em movimento novamente. Você vai entrar naquilo que Deus tem preparado para você. Olhe para alguém perto de você e diga assim: nada vai te paralisar. Aleluia. Verso 19. Cavaram. Olha o que diz o verso 19. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Acharam água, mas olha o 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Esse nome Ezeque dá a entender mesmo o nome que fala dessa contenda. Às vezes a gente vê os nomes e pensa que eles não têm algum significado, é um nome aleatório. Não, há todo um sentido o nome desse poço, chamado contenda. Deixa eu te dizer, o diabo fica contendendo para que a gente não entre nas bênçãos de Deus. Mas diga comigo: eu vou persistir. Olha o 21.
Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Foi outro poço que o negócio não rompeu. Agora olha o 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote. Fala comigo, Reobote. E aí eu estava meditando, como você também lê sua Bíblia, e eu disse, deixa eu ver o que significa essa palavra Reobote. Porque a Bíblia diz exatamente assim, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Sabe o que significa a palavra Reobote? Lugares amplos ou ruas largas. Sabe, irmãos, os patriarcas, eles enfrentaram desafios, mas uma coisa tinha, a bênção de Deus estava na vida deles. E eles se moveram. E quando eles começaram a se mover, por causa da bênção, coisas rompiam. Deixa eu te dizer, ele cavou um, nada aconteceu, cavou outro. Já pensou se ele tivesse desistido no terceiro? Mas deixa eu te dizer, quando ele cavou o terceiro, o nome daquele poço se chamou Reobote. Lugares amplos, portas abertas. Eu declaro nessa noite na sua vida, presta bem atenção. Eu declaro nessa noite, nessa vida, essa mesa, abrindo lugares amplos e portas abertas para você. Ainda nessa semana coisas vão acontecer. No próximo mês coisas vão acontecer. No próximo ano portas vão se abrir. Sabe por quê? Você é abençoado com a bênção de Abraão. Agora por que eu vou ser abençoado? Quando as bênçãos chegar para idolatrar a bênção? Não! Se queremos a bênção de Abraão, devemos imitar também Abraão, que se tornou um abençoador. Porque se as bênçãos começarem a vir e você não for um rio, for uma represa, você vai quebrar o princípio de Deus. O problema é que tem muita gente que não está preparada para ser abastado, porque se torna idólatra. Mas eu declaro que estamos sendo ensinados e quando as bênçãos chegar, deixa eu te dizer, você vai honrar o Senhor com o seu dízimo, com suas ofertas. Olhe para alguém ao seu lado aí, diga assim, lugares amplos, ruas largas, portas abertas. A bênção estava em Abraão, passou para seu filho, depois passou para Jacó, passou para os descendentes, José no Egito, numa prisão, mas a bênção lá. O povo, quando saiu do Egito, por causa da bênção do Senhor, saíram com riquezas. Os 40 anos de deserto, a bênção do Senhor lá. Entraram na terra prometida, o Senhor deu vitórias a Josué, a bênção do Senhor lá. Davi, Salomão. Você vai ver alguns reis que eram restauradores da aliança, quando eles obedeciam. E normalmente quando havia um avivamento, as pessoas voltavam para a palavra. E quando voltava para a palavra, também se levantavam honrando o Senhor com dízimos e ofertas. Deixa eu te dizer, a bênção vinha nas colheitas, nas cidades, em todos os lugares, conforme Deuteronômio 28. E agora a Bíblia está dizendo que essa bênção tem chegado sobre nós, os da fé. Eu declaro ruas largas, portas abertas. Eu declaro, se o teu espaço estava bem comedido, eu declaro que você vai ter sobrando. Para quê? Para dividir, para abençoar, para compartilhar, para quando o pastor disser a gente vai terminar, não precisa nem ele fazer, só numa conversa, 10 pessoas dizem, não pastor, a gente já vai suprir isso.
Olhe para alguém perto de você e diga assim: uma atmosfera sobrenatural, com prosperidade, está vindo sobre nós. Deixa eu te dizer, talvez esse ano, tanto comentário, tanto jornal, tanta televisão, você começou a perder sua ousadia, sua fé. Sugestões não vão dar, eu não vou poder servir ao Senhor com as minhas finanças, etc. e tal. E você foi ficando como Lázaro, todo enlaçado. E tudo que te enlaçava era crise, vai faltar, vai ter problema, vai ter circunstância. Deixa eu te dizer, o Espírito de Deus está nos desatando. Eu sei que há uma crise aí fora, mas presta atenção, ela não vai nos tocar. Deixa eu te dizer outra coisa. Pode até ter afetado algumas pessoas no corpo de Cristo, mas se tem um povo que vai se levantar mais rápido do que o do mundo, é aqueles que têm a bênção do Senhor sobre sua vida. Olhe para alguém perto de você e diga assim: não desanime. Diga assim: você vai cavar o poço e as águas vão fluir. Você está comigo? As águas vão fluir. A bênção de Abraão, do Espírito prometido, confirmando em várias esferas. Essa é uma, mas são várias. Vitória, favor, livramento, tirar do nosso meio doenças e enfermidades. Essa é uma mesa hoje de cura também, querido. Você está comigo? Agora eu quero voltar para algo interessante. Quero usar o próximo slide, por gentileza. Abre comigo aí enquanto você está comigo, em Gênesis 14. E vamos ver algo interessante. Falei com você agora há pouco que Abraão se levantou para livrar o seu sobrinho Ló. E Deus lhe deu vitória. Aqueles 318 homens foram instrumentos por Deus para que ele resgatasse o seu sobrinho. Gênesis capítulo 14 fala desse evento que eu estou falando, e no verso 18 diz exatamente assim. Vamos ver no 17. 16. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Diga comigo, rei de Sodoma. E no verso seguinte fala de um outro rei, que é o que nós vamos considerar aqui. Melquisedeque, rei de Salém, no verso 18, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, agora olha para cá. Quando ele voltou, trazendo resgate, Ló, os bens, as mulheres, ele encontrou o rei de Sodoma, que é um tipo de Satanás. É um tipo do inimigo, do reino das trevas. E ele encontrou Melquisedeque. E a palavra Melquisedeque é rei de justiça e rei de paz. Nós estávamos cantando agora aqui há pouco, que o Pai o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome. Melquisedeque prefigura Jesus Cristo. E o curioso é que Melquisedeque ofereceu algo para Abraão, disse assim, trouxe pão e vinho. E era sacerdote do Deus Altíssimo. Não parece com alguma coisa que vamos fazer hoje aqui? Aonde Jesus se inspirou para estabelecer, na era da igreja, antes da sua crucificação, o partir o pão, o beber o cálice,
na Páscoa, que era uma refeição que tinha todas as comidas, mas ele não enfatizou as comidas. Ele reconheceu a si mesmo como cordeiro, como um cordeiro tinha sido morto e eles estavam comendo, desde a Páscoa. Mas ele apontou para o cálice e o pão. Aonde ele foi buscar essa ideia? Ele inventou? Não, vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer. Não! Ele pegou o que estava lá estabelecido em Abraão, quando encontrou Melquisedeque. E a Bíblia diz que Melquisedeque abençoou Abraão. Deixa eu te dizer, você não vai comer só um pedacinho de pão e beber um golezinho de suco de uva hoje, não. Isso não é uma cerimônia vazia. E eu quero te dizer que mesmo sem ver, o próprio Jesus está aqui. E ele não somente está aqui. Eu quero te dizer também que a Bíblia aponta que ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos ver o que Melquisedeque comunicou para Abraão. Verso 19. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Agora para um pouquinho e pensa comigo. Melquisedeque poderia dizer muitas coisas, mas ele disse: olha, Abraão, tu és bendito por aquele que possui todas as coisas. Ageu 2,8, Deus diz: minha prata é meu ouro. Nos Salmos o Senhor diz: todos os animais do campo são meus. Deixa eu te dizer, ninguém é dono de nada. Tudo é do Senhor. Agora o tempo de vida que a gente passa aqui, 50, 60, 70 anos, recursos chegam nas nossas mãos e nós somos mordomos, administradores. E deixa eu te dizer, você vai prestar contas de como você usou os bens, os recursos, aquilo que o trabalho te deu. Sabe por quê? Alexandre o Grande nem conhecia Deus, mas ele disse no sepultamento dele que abrissem o caixão e botassem as mãos de fora assim, que era para todo mundo ver que ele não ia levar nada na sua morte. Agora uns entram em sociedade com Deus com os seus bens, outros não. É para mim, é o egoísmo, é tudo meu, não divido com ninguém, começa a se tornar um ídolo. Mas é curioso que Melquisedeque disse: bendito tu és por aquele que possui os céus e a terra. Deixa eu te dizer, Abraão, o que Deus tem, porque você está conectado com o propósito dele desde Gênesis 12, isso vai vir sobre sua vida. E eu vou abrir aqui um parêntese. O povo judeu rejeitou o seu Cristo, mas a força dessa bênção é tão grande que eu quero te trazer uma luz sobre algo. As maiores riquezas desse mundo estão na mão do povo judeu em cada país espalhado na terra. Por quê? E porque nós, como igreja, é um trabalho para arrancar a mentalidade de falta. A gente ainda está entrando naquele acolchado de que tudo é suficiente. Deixa eu te dizer, Deus quer elastecer. Filho, filha, eu quero na tua vida o mais que suficiente. Eu quero na minha igreja o mais que suficiente. Mas e os pobres sempre vão ter. Mas nós vamos ajudá-los a crescer, a desenvolver, a experimentarem a vontade de Deus. Pensa comigo, a maioria dos países que foram colonizados com o evangelho puro, com o cristianismo, não com idolatrias, se tornaram países prósperos, de inventores, ricos,
onde os recursos e as bênçãos estão lá. Agora, por que eu estou falando isso tão ousadamente? Porque está chegando uma era no Brasil que a gente vai virar a mesa. Deus vai levantar essa nação com o poder de abençoar outras nações. Sabe, há um sonho no meu coração, e eu sei que Dinho está envolvido nisso, junto com o pastor João Roberto e com o pastor Humberto, sobre Angola. Eu tive há 8 anos em Angola, nem se falava, nem se pensava nada de Angola. Mas eu fui levado sobrenaturalmente para lá, uma porta se me abriu, de verdade. E eu lembro que quando eu pisei lá numa reunião que Deus promoveu, 24 horas que eu cheguei, eu estava ministrando para 70 líderes e pastores. E uma intercessão veio sobre mim num culto de quase 3, 4 horas, desejando que o rema chegasse naquele lugar. Eu levei uma mala de livros para o pastor daquela igreja. Eu lembro que eu paguei $435 mais ou menos, por causa do excesso de peso daquela mala. Mas o pagamento com gosto. E sabe, desde aquele dia ficou um sonho dentro de mim. Digo, vai chegar o dia que nós do Ministério Verbo da Vida vamos levar contendas de livros. Eu não sei se você quer entrar nessa esfera da bênção de Abraão, que diz que vamos abençoar nações. Eu vou entrar. Essa igreja vai entrar. Recursos vão ser atraídos para você, porque está chegando. Não deixa a carne nem o espírito de ganância te paralisar. Não, Deus está me abençoando. Lógico que você vai usufruir disso. Mas uma parte disso vai ser você para abençoar o reino, a obra do Senhor, a igreja de Deus, a igreja onde você congrega, pessoas que Deus vai te inspirar. Deus vai te inspirar. Deus vai te despertar. Vai lá na casa de fulano. Ah, mas fulano tem um carro, etc e tal. Vá lá e leve uma feira para ele. Sabe por que aquele fulano vai estar orando, Senhor, Tu és o meu provedor. Eu preciso de uma feira e você vai ser um instrumento para levar aquela feira. Eu já experimentei algumas coisas. Eu sonhei ir para Israel, Deus levantou uma mulher para me dar uma passagem para Israel. Nunca me viu, ouviu o meu nome. E Deus falou para aquela mulher, dê uma passagem para ele. E eu fui. Mas eu tive outra experiência. Eu estava em Natal e desejei, meu Deus, esqueci de levar meia preta. Já pensou, homem sem meia preta? E não queria incomodar ninguém. E eu, rapaz, uma meia preta. No outro dia no remo, a senhorinha chegou e disse, professor, estou com tanta vergonha. Eu, o que é, minha senhora? Ela disse, é porque eu ia passando numa loja e Deus disse para comprar uma meia preta para você. Sabe, irmãos, já pensou Deus se importar com o desejo de uma viagem para Israel? Ele cumpriu. Mas Deus se importar com a meia preta? Eu declaro uma atmosfera de milagres, de parceria, de doação, de serviço com os seus bens. Espírito de muquirana não vai pegar mais você, não. Diga comigo, eu sou abençoado. Diga, eu sou um doador. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você está comigo? Agora olha a segunda parte, verso 20. Gênesis 14, verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Sabe que não foram aqueles 318 que venceram?
Foi Deus quem deu a vitória com relação àqueles adversários quando ele foi resgatar Ló. Tem coisa que você está pensando que é o seu braço. Deixa eu te dizer, é Deus na sua vida, querido. Que aconteceu naquela ocasião ainda. Verso 20. E de tudo lhe deu Abrão. O que foi que ele deu? O dízimo. Agora vem cá. Eu declaro que é a última vez na sua vida que você quer participar do pão e o vinho, mas você não dá o seu dízimo. Como é que você quer as bênçãos de Abraão e não tem as práticas de Abraão? Eu quero as bênçãos, eu quero a cura. Até quando a gente vai ser só aquele pidão? Que só quer as mãos de Deus, só quer o que Deus pode fazer, mas nunca quer a intimidade com Ele. A parceria, a entrega. Quando um homem casa com uma mulher, o corpo de um pertence ao outro. E porque a gente quer ter aliança com Deus, e tudo que é nosso não é dele, e a gente quer tudo que é dele para a gente. Eu declaro de hoje em diante uma consciência livre, eu estou falando livre, despreendida, de que você tem, por causa da sua aliança com Deus, e conectado com a sua igreja local. Aprendemos muito sobre igreja local. Se você não viu, busque ouvir. Tem um material riquíssimo aí para você ouvir. Aqui na terra, homens recebem, como vimos, mas no céu, é Jesus, o mediador da nova aliança. Deixa eu te dizer, depois que o povo foi liberto do Egito, Deus instituiu o tabernáculo e um sacerdócio chamado Levítico. Pode pôr aí a próxima figura, por gentileza. Aonde Moisés, Arão, houve um grupo sacerdotal que funcionou durante o período da lei, 1500 anos. Só que quando Cristo veio, toda a lei cerimonial foi abolida. E o sacerdócio que era de Melquisedeque, que passou a ser agora do Levítico, onde temos Arão sendo ungido e seus sacerdotes, uma única tribo, ele foi abolido. Por quê? Quando Cristo ressurgiu dentre os mortos, o próximo, naquele dia da ressurreição, a Bíblia fala que, olha para cá, para mim agora, a Bíblia fala que quando Jesus sai do túmulo, em João 20, Maria vai tocá-lo e ele diz: não me detenhas, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai, o vosso Pai. Todos nós sabemos que Jesus subiu para o trono de Deus e se sentou, mas poucos de nós percebem, ou está tão consciente de que ele subiu naquele domingo para levar o sangue, seu próprio sangue. Ele desceu e passou 40 dias aqui. Depois ele subiu e se assentou. Como sumo sacerdote da nova aliança, segundo a ordem de Melquisedeque, capítulos do livro de Hebreus são escritos somente para dizer que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, apontando lá para Abraão.
Isso me diz também que a bênção de Abraão agora flui para nós mediante o sumo sacerdote Melquisedeque, Jesus que está aqui. Eu declaro que você não vai comer um pãozinho com um suquinho de uva, não. Eu declaro que uma atmosfera do céu, um portal dos céus, com os poderes do mundo vindouro, para fazer com que o que você planta, vai chegar os dias que você vai colher a 100. Vai começar a ser liberado na sua vida. Olhe para alguém perto de você e diga assim: eu não sei onde o diabo lhe paralisou. Diga: mas o Espírito de Deus, que veio sobre o vale dos ossos secos, está caindo sobre nós. Fala para ela: o Espírito de ressurreição. Eu estou paralisado há 10 anos. Pois o Espírito de ressurreição vai começar a se mover. Coisas vão acontecer. Portas que estavam trancadas vai se abrir. Eu declaro reobotes na sua vida. Caminhos largos, portas abertas, provisão, favor, graça, desembaraço. Eu declaro que aqueles sonhos que estavam enterrados, eles vão voltar, porque Deus vai te dar o poder de realizá-los. Sobre essa geração jovem vai vir uma coisa tão selvagem, que Deus vai levantar vocês como ícones, como Davi dos últimos dias, que os velhos vão dizer: que fé é essa? Que atmosfera de Deus na vida deles é essa? Você está pronto para celebrar a ceia? Você está pronto para entrar naquilo que Deus tem para a sua vida? Me põe o próximo slide. O pessoal do louvor, os diáconos já podem se mover. Nós vamos partir o pão. Olhe para alguém perto de você. Assim como Abraão recebeu a bênção, pão e vinho, e entregou o dízimo a Deus, diga assim comigo: de hoje em diante, eu vou andar nos passos de Abraão. Diga: porque eu quero a bênção de Abraão na minha vida, na minha casa, na minha igreja local. Diga: Satanás, você não vai mais me paralisar. Eu vou prosperar nessa terra. Eu vou ver o cumprimento da palavra de Deus. Levante a sua mão para o alto e diga: Pai, eu me abro para o mover do teu Espírito e da tua palavra. A Bíblia diz em Mateus 26, enquanto comiam a Páscoa, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia
e que convosco beba novo no reino do meu Pai. Sabe, irmãos, olha para cá. Você vai receber aí o pão, o cálice, o corpo, o sangue de Cristo. Por que o pão? Porque o corpo daquele que ressuscitou está lá no trono do Pai. E o cálice? Porque o sangue que ele derramou está lá diante do trono do Pai. 1 Pedro capítulo 1 chama o precioso sangue de Jesus. Agora eu fico pensando, naquela Páscoa com os discípulos, eram judeus. Como judeu eles conheciam toda a história de Abraão. Há uma reverência para Abraão. Mas também eles tinham entendimento de Melquisedeque. E agora estava Cristo repetindo o que Melquisedeque fez. E não somente isso, ordenando que se fizesse até o dia da sua volta. Sabe, não é uma coisa de 15, 20 anos atrás. É uma consciência constante de que a bênção de Deus está sobre nós. Eu declaro uma virada. Eu declaro um rompimento. Eu declaro coisas que estavam aprisionando sua mente sendo rompidas. Há uma unção quebrando o jugo. Eu sinto o cheiro dela aqui. Deixa eu te dizer, haverão sinais. Você mesmo vai ver. Há alguém aqui que nem está crendo. Talvez você está até dizendo, eu nem queria estar aqui. Não estou gostando não. Mas Deus vai fazer coisas acontecer na sua vida e você vai voltar arrependido. Eu não vou estar aqui não, mas você vai conversar com um dos pastores. Você está pronto para cear? Não olha para mim. Olha para ele aqui. Não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Aonde eu leio isso? Vai ler o livro de Hebreus. Capítulos escritos sobre isso. 4, no 5, no 6, no 7. Porque o Espírito Santo deixou tantas verdades para nos clarear ali, para que façamos com o entendimento. Amém. E lá em Hebreus 7 diz que o inferior é abençoado pelo superior. Abraão se submeteu à bênção daquele sacerdote. Quando você se submete ao ministério de homens aqui, que estão debaixo do ministério de Cristo, porque Cristo estabeleceu os dons. Deixa eu te dizer, já viu cascata? A bênção vem, se derrama e cai, e vem sobre sua vida. Pai, nós te damos graças pelo pão, pelo cálice, e uma atmosfera que vai conduzir pessoas a uma outra experiência contigo. E como aconteceu com Isaac, com Abraão, com Jacó, com Israel, com Paulo, vai acontecer em nossas vidas. Recebe o cálice, recebe o pão, enquanto vamos ouvir uma canção.